Boa noite, queridos e queridas, companheiros do Evangelho da Noite. A noite de hoje é a do dia 12 de junho de 2025. Vamos fazer o culto do dia 12 de junho de 2025. E como habitualmente fazemos, vamos começar pela leitura de uma página do livro O Pão Nosso, tá? A Samsung, numa atualização, tirou o modo que fazia desinverter a imagem de um modo geral, né? Então, essa página, ela é a lição 4, tá? Desse livro Pão Nosso. E diz assim: engraçado, né? Os gatos, eles se aprontam para seguir o Evangelho da Noite. Enquanto eu estou arrumando a luz, a câmera, a luz lá de trás, aí eles não se interessam muito. Aí, a partir do momento que eu começo a ler, aí eles querem entrar para se instalar aqui. Então, é a lição 4, que é antes de servir. Olha só, hein? Veio do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem o seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização das tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras exigem outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem. Para ensinar a criatura a arte de servir, se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isso ocorre por conta do uso frutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós.
trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola substituem excelentes pontos de início, constituem excelentes pontos de início. E se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral dos teus irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e à sua falange bendita, graças às egrégoras do Evangelho da Noite da Aliança da Fraternidade, graças aos nossos guias e protetores espirituais, graças a tudo. Obrigado. Obrigado essa semana que recebemos desde o último culto. Todo o envolvimento, todo o amparo, toda a proteção e toda a inspiração. Obrigado por estarmos aqui atendendo ao amável convite. Obrigado por termos sido convidados e por estarmos efetivamente aproveitando essa possibilidade de estarmos aqui aos pés do Cristo para realizar mais esse culto do Evangelho da Noite no lar. Que nós, então, possamos ter a permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Aí, dando continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas, hoje vamos iniciar o capítulo 16, versículos 1 a 17, que o Pastorino intitulou O Administrador Não Justo. Esse nome, esse título, não tem lá nos evangelhos quando você está estudando. O Pastorino é que vai dividindo e dando esses subtítulos, né? Mas o termo não justo, ele aparece em outras obras quando se refere a esse pedaço. Tradução, não justo, né? E aí o Lucas colocou assim: disse Jesus também a seus discípulos, certo homem, começa entre aspas, né, Jesus falando, certo homem era rico e tinha um administrador, e este lhe foi acusado como dilapidador de seus bens. E tendo-o chamado, perguntou-lhe, de novo entre aspas, que ouço dizer de ti? Presta conta de tua administração, pois não podes mais administrar. Disse o administrador consigo mesmo, o que foi chamado: que farei? Porque meu senhor
me tira a administração. Não tenho forças para cavar. Tenho vergonha de mendigar. Sei o que farei para que, quando for removido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves a meu senhor? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Disse-lhe então: pega a tua fatura, senta-te já e escreve 50. Depois perguntou a outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros. 100 coros de trigo. Disse-lhe: pega a tua fatura e escreve 80. E o Senhor louvou o administrador não justo, porque procedeu prudentemente, porque os filhos deste On são mais atilados para com sua geração do que os filhos da luz. Esse Senhor aqui que ele está falando é o Cristo. E o Senhor louvou o administrador não justo. Aí ele fala: eu vos digo, fazei para vós, amigos, da riqueza não justa, fazei para vós, amigos, da riqueza não justa, para que, quando vos faltar, vos recebam eles nas tendas do Eon. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem não é justo no pouco, também não é justo no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na riqueza vã, quem vos confiará a verdadeira? E se não vos tornastes fiéis ao alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum empregado pode servir a dois senhores, porque ou aborrecerá um e amará a outro, ou se unirá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ouviam tudo isso os fariseus, que eram amigos do dinheiro, e caçoavam dele. Disse-lhes Jesus: sois vós que vos justificais perante os homens, mas Deus conhece vossos corações, pois é abominável diante de Deus. A lei e os profetas foram até João. Desde então, o reino de Deus é alegremente anunciado e todos forcejam para ele. Mas é mais fácil passarem o céu e a terra do que cair um tio da lei. Ou seja, uma passagem bem difícil, né, de interpretação. Ela é dificultosa porque ela envolve vários conceitos mundanos, né, e sentimentos, e também embola uma coisa que é ilícita, né, que é uma estratagema, é um roubo mesmo, né, um subterfúgio, junto com como se fosse
uma ação comum, normal, sem nenhum tipo de porém, entendeu? Jesus, que isso? Olha os fenômenos. Ó, é o gatinho. Tem um gatinho que ele pega, dá uma patada, a porta abre assim que nem um salão do Velho Oeste. Se tiver sombras lá atrás, é ele andando lá na frente das luzes. Então, essas passagens, essa é uma das bem difíceis de entender, aonde Jesus queria chegar. Essa daí e aquela outra dos operários, né, os trabalhadores da vinha, né, que tem uns que chegam de manhã, começam a trabalhar no início do dia e ganham lá um denário. Sabe? E aí o que chega a 1 hora de acabar o expediente ganha a mesma coisa. Né? Essa é uma outra difícil, né, de entender. Além, obviamente, da passagem da semana passada do filho rico, do filho pródigo, né? Que ele pede a parte dele na herança, sai para o mundo, gasta tudo, esbanja, né? Não é? De uma maneira completamente inconsequente, e isso aí era parte do que o pai tinha produzido em vida. Essa herança aí ele teria direito quando o pai morresse, né? E aí ele gasta toda essa parte dele e depois fica sem dinheiro, passando fome, e aí volta, né? Para a casa do pai. E o pai fica muito feliz, dá uma festa, em detrimento do outro filho mais velho que estava lá o tempo todo trabalhando, cuidando dos negócios, e não teve esse momento nunca, entendeu? Então, assim, deve ter até mais outras passagens difíceis. Aliás, estou pensando aqui, é verdade, né? Que tem também da figueira, a figueira que o Cristo vai lá para pegar um fruto para comer e a figueira não tem frutos. E aí ele vê que, mas essa figueira nunca teve, não dá frutos. Aí ele fala lá contra a figueira e no dia seguinte a figueira está seca. Entende? Então, de tempos em tempos, né, o Cristo põe um ensinamento difícil que é para a gente ficar justamente a parábola, né? Geralmente é uma parábola, mas tem casos que é só ele e os apóstolos, e ele dá ensinamentos diretos e difíceis. Esses daí são iniciáticos, cai naquele negócio, né? Quem tem o ouvido de ouvir, que entenda, né? Agora, não, quando ele faz a parábola, porque tem mais gente presente, que é o caso aqui, tem até os fariseus, e tem os outros que não são nada. Né? Tem a gente que não tinha religião nenhuma e começou a seguir o Cristo, e tem os judeus convertidos, né? Então ele dá essas parábolas, tem as que são mais fáceis de entender, mais aplicadas, né? Tem uma até que ele mesmo explicita o sentido, né? Daquela dos grãos, né? Que o cara vai andando, vai caindo as sementes na terra. Mas a maioria das outras ele só conta e vai andar. E tem essas que são difíceis mesmo, que já é de propósito para você ficar pensando. Então você imagina só, nós estamos há 2025 anos pensando nessas parábolas. É um pouco menos porque, como ele começou a pregar com 33, aí 25 menos 33, aí você vai dar quase 2.000 anos, né? 1990 e
Ó, tira 25, aí fica 8.992 anos. Que a gente está matutando isso, entendeu? Então, por exemplo, eu estou trazendo isso aqui hoje. Então, hoje é dúvida para muita gente. Muita gente já ouviu e até esqueceu o que é que significa. E muita gente nunca ouviu isso, né? Porque é óbvio que isso daí não vai aparecer, né, no culto do pastor, nem lá na homilia da igreja, né? Porque eu vou explicar isso aí em 10 minutos, a homilia tem 10, 15 minutos. Então, o que acontece aqui? E aqui tem vários elementos, realmente, e que não são muito óbvios, não são óbvios de maneira nenhuma, e não são assim, como é que chama são itens, não é um puxa o outro, entendeu? E aí o que acontece? Jesus está falando que certo homem era rico e tinha um administrador, e este lhe foi acusado como dilapidador de seus bens. Certo homem era rico, Deus, né, o dono de tudo. Tinha um administrador e este lhe foi acusado como dilapidador de seus bens. Nós, a humanidade, que recebe todas essas coisas, né? Todo o planeta Terra, todo Gaia, todos os recursos, né? Toda essa irmandade para você fazer bem, né, na interação com os outros homens e você proceder corretamente na interação com a Gaia, que é um organismo, planeta Terra, e você proceder bem nessa troca de energia, que é de matéria, de forma a você viver nesse planeta sem destruí-lo, que não é o que a gente está fazendo. E aí, se você reparar, os povos mais simples, você encontrou, eles têm 40 mil anos de uso da terra aqui, da terra Brasil, os povos originais. Mais de 300 tribos, tranquilamente. Eram mais de 300, porque imagina as que a gente nem conheceu, né? Então, eles usam há 40 mil anos e a terra estava toda aí. Estava tudo, a água limpinha, estava lá a floresta no lugar, fornecendo comida. Eles de vez em quando matavam uma anta, matavam ou mesmo um macaco, né? Mas matavam um javali não, que não é daqui, mas é tipo, né? Esse porco do mato que tem aqui, cateto, comiam, não abalava o meio ambiente, né? A Gaia. Aí você vai dizer, eram 10 mil. Não eram milhões no país todo. O cálculo era alguma coisa em torno de 2 milhões de índios, né? Claro, distribuídos. Índio não faz uma cidade cheia de gente, cheia de desgraça. Distribuído nas suas aldeias, cada um lá caçando pescando lá no rio seu peixinho, né? Essas coisas assim. Eles estavam em integração com a natureza e usavam a natureza sem destruí-la. Embora fossem muitos. Mas não é. E aí a gente destrói por quê? E supostamente, é para ter mais lugar para plantar, derruba a floresta. É para plantar mais soja. Imagina, soja é comida de quem? Alguém vai alegar, mas faz ração para o gado, para a gente comer o gado. A gente desmatou, tirou a floresta para botar mais pasto para o gado.
Só que assim, está aumentando a produção de comida, mas o número de gente faminta no mundo permanece o mesmo. Essa gente aí que cria mais gado, que planta mais não sei o quê, porque essas plantações de derrubar a floresta, isso não é chuchu, não é abobrinha e não é berinjela, né? É só coisa assim, commodity. Então, assim, e isso tudo para quê? No fundo, tudo vai ser convertido em dinheiro. Comida para quem pode pagar. Então, não é uma relação legal com o meio ambiente. Eu estou falando o Senhor tinha um administrador, o administrador somos nós. A gente não está administrando bem, né? Por causa, não é meios de vida, é para acumular dinheiro, riqueza, na mão de poucos, que são os donos. E tendo chamado, perguntou-lhe, que ouço dizer de ti? Presta conta de tua administração, pois não podes mais administrar. Ele vai destituir. Aí o administrador, pensando com ele mesmo, fala, que farei? Porque meu senhor me tira a administração. Não tenho forças para cavar. Não vamos entrar no mérito que a gente não conhece ele. E tenho vergonha de mendigar. Então ele vai justificar a ação dele. Repara que o Senhor ouviu falar que ele estava sendo roubado. Ele o coloca para o administrador e dá um tempo para o administrador prestar contas, né? Presta conta da tua administração, pois não podes mais administrar. Então a gente já fica sabendo que o administrador realmente dilapidava o patrimônio, porque ele, em vez de ir atrás para mostrar as contas para o Senhor, olha, eu não estou roubando não, tá? Ó, tá tudo aqui certinho. Não, ele vai fazer uma outra falcatrua, porque a original que motivou a dispensa, a gente não sabe o que ele fez, o que falaram dele. Mas essa agora ele vai dizer, ele vai, que farei? Aí ele, sei o que farei para que quando for removido da administração, que me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores de seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves a meu senhor? Aí o cara falou, 100 cados de azeite, né? É uma medida, né? Cada cado, eu acho que era 10.000 litros, olha isso. Aí, não, era 1.000 litros. Aí ele pega e fala, então, olha, pega a tua fatura, senta já e escreve 50. E aí ele depois perguntou a outro, e tu, quanto deves? Respondeu ele, 100 coros de trigo. Disse-lhe, pega a tua fatura e escreve 80. Essa medida coros é 10 vezes mais que o cado. Que também, né, dá uma disfarçada. Ou seja, ele está dilapidando o patrimônio do Senhor e continua sendo sujo, né? Criminoso mesmo, ladrão. Aí, né, fez essa tramonha toda. Aí ali tem o raciocínio dele. Para quando ele está fazendo essas benesses, para quando ele ficar na rua da amargura, for despedido, aí ele vai poder contar, supostamente, com a ajuda dessa gente, que ele está aliviando aí a barra. Aí, e o Senhor levou o administrador não justo, e o Senhor, Jesus, louvou o administrador não justo, porque procedeu prudentemente. Porque os filhos deste dessa situação, desse momento, né, que estão todos encarnados, são mais atilados para com a sua geração do que os filhos da luz. Então ele tá falando o seguinte, os filhos da luz, eles não agem de maneira diligente, prudentemente. Então ele está exortando assim, ó,
O cara estava errado, mas ele estava preparando o futuro dele. Os filhos da luz não estão preparando seus futuros. Não basta você não ser o ladrão, né, ou está agindo mal. Você também tem que agir de maneira diligente para com Deus, para com seu futuro. Ou seja, aplicar as leis da Boa Nova, no caso aí, está falando da Boa Nova. E o Senhor louvou o administrador. E eu vos digo, fazei para vós amigos da riqueza não justa, para que, quando vos faltar, vos recebam eles em tendas do Éon. Né? Ou seja, você vai usar, aí ele estava usando erroneamente, mas façam as amizades, as conexões, se ajudem, né? Coloquem em ação a lei de Deus, essa boa nova que eu estou trazendo, porque essas relações elas vão durar para depois da vida. Elas vão ser as que vão te salvar. Né? Então fazer, claro que prudentemente, claro que de maneira lícita, dentro do que a Boa Nova está ensinando. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem não é justo no pouco, também não é justo no muito. A gente conhece isso daqui nos dias de hoje. As pessoas falam, nossa, olha, aí vem uma falcatrua, um golpe, né? O golpe do dia, né? O que eles fizeram? Eles montaram até uma central de atendimento para dar golpe velhinho. Aí as pessoas, ou então fez um aplicativo, invadiu o site do banco. Aí as pessoas falam assim, nossa, aí, quanta inteligência, né? Imagina se usasse isso daí para o bem, estaria numa situação econômica, também ia ganhar muito dinheiro. É a mesma parábola. Ele está falando, usam para o mal, o administrador usava para o mal. Agora, os filhos da luz, se eles tivessem a mesma expertise e a mesma ânima e usassem para atuar no bem, eles estariam melhores também, né? Porque quer ver? Se, pois, não tornastes fiéis na riqueza vã, injusta, né? Quem vos confiará a verdadeira? Lembrando que isso aqui é um aprendizado geral, né? De você se colocar na vida, né? Não basta ouvir, eu ouvi uma mensagem e não fazer nada. Você tem que ser atuante, né? Construir o seu futuro. Aqui, se não fordes fiel na lei, nenhum empregado pode. Aí você vê, depois que ele exaltou o administrador, nenhum empregado pode servir a dois senhores, porque ou aborrecerá a um e amará o outro, ou se unirá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, assim, é claro que exaltou para que a pessoa haja e ela construa coisas, faça laços, mas no bem, na direção do bem, né? Na riqueza. Vamos ver, diz Jesus, sois vós que justificai perante os homens. Então aí ele dá essa fechada, né? Que para ninguém ficar em dúvida. Porque aí ele colocou lá, tem os fariseus, ouviam tudo isso os fariseus, que eram amigos do dinheiro e caçoavam dele Jesus. Disse-lhes Jesus, sois vós que vos justificais perante os homens,
mas Deus conhece os vossos corações, pois é abominável diante de Deus. A lei e os profetas foram até João. Desde então, o reino de Deus é alegremente anunciado e todos forcejam para eles. Entende? Então, eles, fariseus, ainda tinham como se justificar na frente dos homens com o Velho Testamento. Mas ele está falando, mas olha, Deus está vendo o que vocês estão fazendo, né? A malícia que vocês têm dentro do coração, que não é absolvida em nada, tá? Então agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico, que receberemos das mãos dos nossos guias e protetores e da falange de São Francisco de Assis ou de outro santo de sua devoção. Basta vocês se colocarem relaxados e seguirem esse mantra que eu vou ler aqui. Esses são 4. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através desse passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio divino das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam até os nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange bendita, graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite, graças aos nossos guias e protetores espirituais, graças a todos esses espíritos iluminados, trabalhadores, benfazejos,
que se unem a nós nesse momento do culto, do fazer bem. Que nós possamos ter sido visitados pela caravana do Evangelho da noite, que tenhamos recebido essa falange com as portas e as janelas abertas, com o coração e a emoção, a razão e também o emocional abertos, de forma que possamos ter sido sanitizados em nossos lares, não só nós, mas todos que convivem no mesmo lar, assim como o entorno dos nossos lares possam ter sido beneficiados na medida das suas necessidades e dos seus merecimentos. Que esse culto possa ter chegado até a nossa família expandida, a família consanguínea e a família espiritual. Pedimos um quanto de energia para envolver toda essa humanidade, encarnada e desencarnada, todos os líderes espirituais e todos os líderes materiais, que todos possam ser amparados, protegidos, iluminados e inspirados. Todos que possam, Senhor, ter a melhor atitude, a melhor palavra, o melhor pensamento no momento adequado. Que possamos jogar uma luz, um quanto de energia para o planeta Terra, Gaia, e a nossa transição planetária. Que nós possamos, Senhor, envolvidos pela luz do Cristo, prosseguir nesse Vamos agora fazer 30 segundos de silêncio para colocarmos as nossas demandas, inclusive por terceiros. Senhor Jesus, ao final de mais esse culto, queremos rogar, Senhor, para que tenhamos uma boa semana e que possamos dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus, Senhor. Que tenhamos todos uma boa semana na paz do Cristo.